Belezinha, tá gravando então? Começar, pessoal? Deixa eu baixar isso aqui. Belezinha. Então vamos falar das atividades da semana passada primeiro, tá certo? Vocês podem usar o chat também, vou ficar acompanhando aqui no chat. Estamos por enquanto só nós três. Vocês podem abrir o microfone se tiver dúvida e já falar direto. Na semana 3, né, a primeira atividade foi a gente aprender sobre modelos em camadas, né, que são 2 modelos. A gente tinha o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Só que uma revisãozinha bem rápida, que a gente já viu a aula, né? Essa ideia do modelo TCP, ele explica um pouco essa afirmação que eu fiz aqui, né, que o switch é um equipamento da camada 1 e um roteador é um equipamento da camada 3, né? Antes da aula a gente não sabia nem o que isso significava, o que é a camada 1, o que é a camada 3, e saber se isso aqui estava certo ou não. Né? A gente viu sobre protocolos, o que é um protocolo. Protocolo nada mais é do que uma forma, uma combinação entre 2 equipamentos da forma como eles vão se comunicar, né? A gente, igual aqui, a gente meio que está combinado que cada um vai falar um de cada vez, utilizando o idioma português e assim por diante. Isso mais ou menos é um protocolo, né? Está meio implícito entre a gente, mas isso é uma forma que a gente combinou de trocar dados ou se comunicar. Protocolo aqui é a mesma coisa, né? Só que para um sistema digital. Então, aqui está falando um pouquinho, né, do que um protocolo deve fornecer e quem é basicamente que elabora esses protocolos, né? São organizações como a ISO, a IAEA, a I3E, o IETF e assim por diante, sendo essas 2 últimas aqui as principais quando a gente está falando de redes de comunicação. O I3E, inclusive, ele tem um padrão, né, que é o 802, que ele está bem relacionado com a parte de redes, seja internet cabeada, redes wireless, Bluetooth, redes wireless para longas distâncias, né, comunicação de longa distância, como a gente já viu. Então, basicamente, tudo que está dentro do padrão 802, que começa aqui com 802, é rede de comunicação. O IETF está mais relacionado com o padrão, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? Que é TCP/IP, IP, HTTP, FTP, a gente vai entender o que são essas siglas, tá certo? Aí sim a gente entra no modelo de camadas, só para a gente entender o que seria o modelo de camadas, né? É fácil a gente entender o modelo de camadas quando a gente quer escrever uma carta, né? A primeira coisa que a gente faz é escrever a correspondência com a mensagem, né? Então, se eu quero mandar uma carta, por exemplo, para o Hermon, para a Camila, eu escrevo o conteúdo da carta, só que eu não envio a carta com o conteúdo, né? Simplesmente dobro ela e coloco no correio. Geralmente a gente pega a carta, coloca dentro do envelope, né? Que seria uma outra camada aqui de informações, e nessa camada de informações vai quem está enviando a carta, né? E quem vai receber a carta. A carta, por si só, ela não consegue chegar sozinha ao destinatário, né? Precisa de alguém para transportar isso. Seria, por exemplo, um caminhão ou a van, né, dos Correios. O próprio sistema dos Correios em si é um sistema de transporte. Então, ele vai transportar a carta até o destino, tá certo? Lá no destino, o irmão, a Camila, vai pegar a carta, vai ver, opa, é a carta do Márcio para mim, vai abrir a carta, né, e ler o conteúdo. Então, basicamente faz o processo inverso. Essa é a mesma ideia que a gente utiliza nos modelos em camadas, tá certo? O modelo em camada, lembrando, ele é apenas um modelo, né? A gente não, basicamente na vida real a gente sabe que tem isso aqui, mas isso aqui é uma abstração, né? Você não vê, tipo assim, eu estou aqui no topo, na camada 3, coloco a minha carta dentro do envelope, estou na camada 2, depois minha carta passa para a camada 1, isso aqui é um combinado, né? Uma forma de representação. Os modelos em camadas, da mesma forma, eles são apenas uma forma de representar para a gente conseguir separar o que é a funcionalidade de cada um, tá certo? Esse modelo ele tem 7 camadas, né? Vai a camada superior aqui, a aplicação, até a camada física, e cada camada aqui, ela tem uma função, tá certo? Que é o que a gente descreve aqui. Basicamente, as mais importantes, que eu diria, são as primeiras, as de níveis mais baixos, tá?
porque nem todas as redes que a gente vai ver, por exemplo, elas utilizam as 7 camadas obrigatoriamente, ok? Então aqui tem uma descrição, não vou passar, porque senão vai ficar muito longo, isso aqui já foi falado na aula. A gente começa pela camada 1, que é a camada física, depois a camada de enlace, tá certo? A camada de rede, depois a camada 4, transporte. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Camada 5 é a camada de sessão, apresentação e aplicação, tá certo? Cada um está definido aqui, ó, o que ela faz, ok? Muito bem. Depois a gente tem um outro modelo, aí esse modelo é para a gente conseguir fazer a modelagem da comunicação nas redes, tá certo? Que é o modelo TCP/IP, a gente vai ver daqui a pouco que ele tem uma certa equivalência com o modelo OSI, ok? Só que o modelo TCP ele tem apenas 4 camadas, que são, começando de cima, né? A camada de aplicação, a camada de transporte, rede e a camada física. É fácil a gente ver que tem uma certa semelhança, né? Porque basicamente a primeira camada aqui ela é igual nos dois modelos, né? Que é a camada física. As camadas superiores, né? A parte de enlace e a camada física do modelo OSI, ela é equivalente à camada de rede aqui embaixo, né? Ou física. A camada de rede do modelo OSI é equivalente à camada internet. Repare que aqui está um pouquinho diferente, vai depender da nomenclatura. Desculpa, da nomenclatura não. Vai depender da bibliografia que vocês estão utilizando. É porque essa figura que eu peguei de outra referência, que não é essa, tá? Mas é fácil de ver. Camada de rede, aqui ele chamou de internet, mas é a mesma coisa, também tem o mesmo nome, rede. Transporte também é de transporte. E aqui dentro, onde a gente fala aplicação, no modelo TCP/IP, engloba as 3 últimas camadas do modelo OSI, que são sessão, apresentação e aplicação. Então, tem uma certa equivalência, como a gente pode ver aqui, ok? Aí a gente encerra a aula 6. Com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre a aula 6 em relação aos modelos? Tipo assim, professor, todo esse protocolo, ele é muito, tipo, intrínseco, né? Porque a gente não consegue ver, tipo, Uhum. cada camada, assim, facilmente, né? Isso. Se você pegar uma rede assim, qualquer rede, né? Um cabo que você pegar, você não vai conseguir ver aquilo em camadas. É igual eu falei, a gente chama isso de abstração. A gente pega um conceito e leva para o campo das ideias para ficar fácil, né? Mas você pega aquele cabo Ethernet ali, né? Esse que a gente tem em casa, e vai aqui para o modelo OSIS, você consegue identificar basicamente, né, o que está ali. Por exemplo, toda a parte física do cabo, quantos pares eu tenho ali no meu cabo? Qual que é o diâmetro de cada fio ali dentro? Parte de conector, as especificações do conector. Tem que ser quadradinho na ponta, tem que ter 8 vias ali, tem que ter tais e tais dimensões. Tudo isso é especificação da camada física. Então, tudo que está relacionado à camada física. Eu entrando aqui do modelo 2 para cima, aí já é o que está, vamos falar, internamente, né? O sinal que está sendo transportado no cabo, que já é a parte de enlace, de rede. A parte de enlace seria o quê? Por meio desse cabo, como é que eu vou gerar uma conexão entre 2 equipamentos, né? E se por acaso tiver uma colisão, 2 equipamentos quiserem transmitir dados ao mesmo tempo, quem é que vai cuidar disso? É a camada de enlace, tá certo? Camada de rede. Beleza. Eu tenho os meus computadores aqui dentro ligados, mas e se eu quiser acessar, por exemplo, o servidor da Amazon? Como é que a minha mensagem vai chegar até no servidor? Aí já é questão da camada de rede. Basicamente a gente dividir isso aqui em setores, né? Igual como se fosse uma empresa. Cada setor é responsável por uma parte, mas o que você vê ali dentro, né, é um conjunto inteiro. Você não vê os departamentos separados aqui de físico, enlace e rede. Tá claro? Sim. Realmente é bem abstrato, mas quase tudo em redes, né? Toda a parte de redes, eles vão usar esse conceito aqui, principalmente do modelo OSI. O que é atribuição da camada física, camada de enlace, camada de rede? Isso qualquer bibliografia que você pegar sobre
rede, você vai ver que isso aqui está logo nos primeiros capítulos. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Belezinha. Então, vamos continuando aqui. Aí passamos para a lista 2, né? A lista de exercícios. Então, a lista está aqui. Aqui não faz, de novo, não faz sentido eu ler pergunta por pergunta, mas se tiveram dúvida em algum dos exercícios aqui... E eu fiquei mais na dúvida com relação a esses conectores, que eu acho que eu não estava conseguindo identificar pelas fotos. Ah, beleza. Não, então tá, vamos lá. Os conectores é realmente um pouco complicado para a gente que nunca viu, né? O conector, e tem alguns que são bem parecidos. Então vamos lá. O conector. Esse primeiro aqui você colocou o quê, irmão? Você chegou a colocar? Eu coloquei SC. Boa, é isso aí. Esse aqui é o conector SC, tá certo? Aos que não tiver dúvida, eu não vou nem procurar, vocês vão ver, vamos colocar aqui. Conector SC. Pode variar a cor, né? O que a gente tem que ficar de olho é no formato, né? Ah, esse aqui parece que, se a gente pegar esse aqui, ó, por exemplo, deixa eu só voltar aqui no vídeo, deixa eu ver se eu estou transmitindo em maior resolução para vocês conseguirem ver aqui. Acho que não. Mexer aqui nas configurações, vídeo, resolução de saída, alta definição, beleza. Não sei se vai melhorar não, que depende um pouco da internet de vocês, mas esse conector aqui é o SC, tá certo? Isso aqui é a parte de trás deles, que é a parte da frente, que é o conector mesmo, tá aqui. Vocês vão ver que alguns vão vir com essa pontinha aqui na frente, porque isso aqui é uma proteção para o conector, tá? O conector mesmo, quando a gente retira aquela tampa, ele é dessa forma, aí a gente vem e encaixa no switch. Muito bem. Voltando aqui. O próximo, irmão, letra B, você colocou o quê? Eu coloquei ST. Belezinha, ST. O próximo, o C. Eu coloquei MTRJ. Beleza, esse é o conector MTRJ também. O D. Eu coloquei LC. Beleza. O LC, ele está aqui separado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguns conectores LC, eles vêm meio que grudados. Não sei se eu vou achar aqui. Esse aqui, ó. Tem até outro nome, na verdade. É o que está aqui no meio, LCPC. Ele vem aqui grudado, ó, mas a forma dele é o mesmo. Ó. Esse aqui é o LC SX e o de baixo aqui é o LC SXMM. Ele vem grudadinho aqui, mas também é conector LC, tá certo? Ele vem os dois juntos aqui. Muito bem. Só daqui a gente vê, né? Todos esses aqui são conectores LC, ó, né? A forma são a mesma, mas às vezes ele vem o conector duplo, igual está aqui nesses dois, às vezes a cor varia um pouco, mas todos são conectores LC. Muito bem. E o último... Professor, rapidinho, você está transmitindo a tela? Porque para mim não tem nada aqui, não. Não está aparecendo para ninguém, não? Não. Não. Desculpa. Não, na verdade, eu não estou. Relaxa. Eu não estou transmitindo, não. Estou falando aqui igual doido. Apresentar. Vamos apresentar. Uma janela. Tela 2. Na hora que aparecer, vocês me falam, por favor. Apareceu. Beleza. Apareceram os conectores aqui? Aham. Então tá. Só perdemos um pouquinho da parte da aula 6 aqui, mas eu estava seguindo, era pelos slides. Viu? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, igual eu estava falando, conector LC está aqui, tá certo? Eu estou mostrando eles aqui. Tem o conector simples e tem o conector duplo. Repare que aqui também muda um pouco a questão da cor, né? Se é conector simples ou conector duplo, mas a forma dele, que é essa formazinha aqui, é a mesma. E, por último, a letra E, vocês colocaram o quê? Eu coloquei LC também. LC? Mais alguém colocou algum outro? Esse conector, na verdade, não é o LC, não. Ele é chamado FDDI. FDDI. Que é esse conector aqui, tá vendo? Ele tem
esse aqui, que seria o que a gente chama conector macho, né, que ele tem essa, como se fosse um pino aqui, tá certo? Então, esse conector, ele é o conector FDDI. Aqui dá até para ver, ó, no exemplo, são exatamente os conectores que eu utilizei lá, LC, SC, e esse aqui, ele se chama FDDI. Se tem mais algum exemplo aqui? Eu acho que não. Ó. Aqui tem vários outros conectores, tá certo? Como exemplo, deixa eu ver. Ah, esse aqui é o FDDI, belezinha? Que tem esse formato aqui. Esse é o último. Isso aqui não tem como, assim, o exercício foi só para vocês verem que realmente tem vários conectores, tá certo? O que define? Qual conector que eu vou escolher? Na verdade, é o equipamento que te fala. Você compra o equipamento lá, ele vem com um certo tipo de conector, aí você compra o conector para aquele equipamento, não o contrário, né? Você compra o conector primeiro e depois escolhe o equipamento que cabe ali. Não, não é assim. Primeiro você compra o equipamento e depois escolhe o conector. E a gente mata aqui, então, o exercício 9. Mais alguma dúvida em algum deles? Acho que não. Belezinha? Maravilha. Aí passamos então para a aula 7, não é isso? Sobre pacotes e transmissões. Vou voltar aqui no início. Beleza. Aí a gente vai entender, agora que a gente já entende o modelo em camadas, né? Sobre como é que é feita a transmissão dos dados e o que significa pacote, tá certo? E a pergunta da aula era a seguinte: como é que um switch ele sabe para qual porta que ele deve encaminhar a mensagem? Porque um switch, quando ele recebe uma mensagem numa porta, ele não encaminha para todo mundo. Ele vai meio que abrir aquela mensagem, ver quem que é o receptor daquela mensagem e vai encaminhar somente para a porta daquele receptor. Como é que ele faz isso, né? Então a gente vai descobrir nessa aula. O meu pacote aqui no geral, né, que a gente chama de PDU, o pacote como um todo, ele tem duas partes, que são o cabeçalho, que é as informações que a gente está mandando além da mensagem ou dos dados, e os próprios dados, né? Os dados aqui que são chamados de SDU. Então, fazendo um exemplo aqui com a carta que a gente acabou de falar, a carta em si, né, a informação que eu estou escrevendo, ela que seriam os dados, e a parte de cabeçalho seria toda a informação que eu tenho que colocar junto da carta para ela chegar no destinatário, como, por exemplo, o envelope com endereço de destino, ok? Se você quiser colocar dentro de um pacote também, colocar proteção, tudo isso está relacionado com a parte de cabeçalho. Vai junto com o pacote, mas vão falar, não é informação útil, não é dado útil, né? A gente chama essa parte de cabeçalho. Aqui está representado, né? Isso aqui. Então, a gente tem os dados que eu quero enviar. Esses dados, no geral, ele vai passando aqui do emissor, né? Ele vai passando pelo modelo de camadas e cada uma das camadas aqui, ela pode colocar mais informações de cabeçalho para que a mensagem chegue do outro lado no destinatário. Então, isso aqui meio que vai passando de cima para baixo, né? A camada de aplicação coloca as informações de aplicação, a camada de apresentação também, então a gente vai colocando informação de cada camada. Quando eu vou transmitir, eu transmito esse pacote aqui todo, ó. Tem os dados, mas tem uma grande parte de informação aqui que seriam esses cabeçalhos que a gente está falando, tá certo? Para quê? Para que a mensagem consiga chegar no destinatário. Quando ela chega... Opa, apertei o botão errado aqui. Quando ela chega no destinatário, né, aí essa mensagem vai aqui pelo meio físico, né, pela rede que você estiver utilizando, cabo par trançado, fibra ótica, o próprio meio, o próprio ar, né, se você estiver utilizando Wi-Fi, e vai chegar lá no receptor. O receptor vai fazer o quê? Ele vai desembrulhar esse pacote. Agora, cada camada, ela vai tirando informação dela, ó, repare que a camada física tirou as informações referentes à camada física, camada de enlace também, a de rede tira as informações, a de transporte, cada uma delas, até que o dado chega na tela, vamos falar assim, do usuário, né? Igual ele tem que receber, tá certo? É isso que é a ideia dos pacotes de dados numa rede Ethernet, de uma maneira bem simples. Toda hora aperto o botão errado aqui. Tudo bem.
Aqui, então, se a gente pegar isso aqui que a gente acabou de falar, nesse pacote que a gente chama de quadro Ethernet, aqui a gente tem os componentes desse quadro. Ó. Repare que a parte de dados, ela pode ter de 46 a 1.500 bytes, ok? O resto aqui tudo é informação. Aqui eu estou falando do PDU, né, o pacote, de uma maneira geral, da camada 2, né? Então, seria da camada de enlace. O que eu tenho na camada de enlace? Tem os dados, tem aqui alguns outros campos, né? Preâmbulo, delimitador de início de quadro. Repare que vai junto aqui o endereço MAC, que a gente falou, de destino e de origem, né? Então, é por aqui, ó, que o roteador, ele sabe, o roteador não, o switch sabe para quem que eu vou enviar essa mensagem, porque eu estou informando já na camada 2, ó, o endereço MAC de destino, tá certo? Então, eu estou informando aqui. O switch, então, basicamente, ele pega o pacote, vê quem que é o endereço MAC de destino e vê em qual porta que aquele endereço MAC está associado, ok? Eu tenho a parte de comprimento do meu pacote aqui, a parte de dados e um sistema aqui de erros, que é a checagem de sequência do frame, tá? Aqui está explicando um pouquinho disso aqui. Falamos também sobre o endereço MAC, tá certo? Que é um endereço que a gente chama de endereço físico também, que todo equipamento de rede, placa de rede, ele tem um endereço. Esse endereço ele é fixo, ele não muda, tá certo? É um endereço que vem gravado no equipamento. E a gente tem um outro tipo de endereço que a gente usa também, que é o endereço IP. Esse endereço IP ele é utilizado na camada 3 de rede. Por quê? Porque quando eu quero mandar uma informação para uma outra rede, exemplo, eu quero mandar uma informação para o computador da Amanda, por exemplo. O computador da Amanda está numa rede diferente do meu. Ele não vai conseguir enxergar essa rede por meio do endereço MAC. Então, eu preciso agora de um endereço IP, né, que trabalha uma camada acima, porque aí com o endereço IP seria como se fosse o endereço completo, né, de uma casa. Rua, número, CEP, cidade, estado e país, tá certo? Então, é mais ou menos essa informação que o endereço IP ele carrega. É só uma associação, tá bom? Não é realmente isso não, mas para vocês entenderem o conceito. Com o endereço IP, eu consigo acessar um computador que está fora da minha rede. É interessante a gente notar aqui que o endereço IP, ele tem duas partes. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Na nossa próxima aula, na aula 8, daqui a pouco a gente chega lá. Mas tem uma parte que é relacionada com a identificação da rede, tá certo? Aqui no caso, por exemplo, 172.16.54, e tem uma segunda parte que é relacionada ao host, que seria o número do host, tá, ok? É como se a primeira parte fosse a rua, né? Então seria a rede, onde todo mundo está conectado, e a segunda parte seria o número da casa. Então, dentro daquela rede aqui, ó, eu tenho diferentes hosts, né? Diferentes equipamentos ali dentro. Aí explica um pouquinho sobre o hub, né? O hub, diferente do switch, ele é como se fosse um switch burro, porque ele não lê o endereço MAC, então quando ele recebe uma mensagem, ele simplesmente encaminha em todas as portas, e quem for o dono daquela mensagem, abre ela e recebe, tá certo? Muito bem. Aí explicou um pouquinho aqui do switch, como é que é feita essa comunicação, ok? Só um momento aqui, pessoal, que pedir acesso. Patrícia. Patrícia, você está conseguindo me ouvir? Oi, Patrícia, tudo bem? Ei, Márcio, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Pessoal, a Patrícia vai fazer uma pesquisa com vocês, vai falar um pouquinho com vocês aí, ela vai explicar melhor, tá bom? A gente vai parar aqui um pouquinho e já continua em seguida, tá bom? Deixa eu parar de apresentar aqui, Patrícia, vai precisar apresentar também? Não vou precisar não, mas é só mesmo dar uma palavrinha com eles, porque sim, claro. Eu já mandei o link no e-mail, sabe? Uhum. Mas aí, pessoal,
eu tinha pedido esse momento com o Márcio, para reforçar com vocês, né, e esclarecer talvez um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, que eu mandei um questionário para vocês por e-mail, no e-mail Teia, né, eu vou colocar o link aqui também, para ficar mais fácil, né, caso alguém quiser acessar por aqui. E a pesquisa que eu estou fazendo, ela tem o objetivo de saber os destinos de vocês, né, alunos do Coltec, depois que terminam os cursos, né? Então, assim, saber se vocês vão para graduação, quais são os cursos que vocês vão, se vão para o mercado de trabalho, quem é que vai trabalhar como técnico. E aí o questionário é um questionário muito tranquilo de ser respondido, ele é um questionário não muito longo, 10 minutos no máximo vocês conseguem fazer. E também é um questionário, assim, muito simples, não tem nenhuma pergunta que é constrangedora, enfim. Então, é muito tranquilo de responder. E aí, era isso, eu queria dar, né, assim, fazer essa chamada ao vivo, né, explicando um pouco. Quem que tiver dúvidas sobre a pesquisa pode me escrever. Tem o meu WhatsApp também, porque eu mandei mensagens para vocês, né, no WhatsApp. Pode ficar à vontade para conversar comigo. E, ao final, eu pretendo apresentar os resultados para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, só vou colocar aqui, Márcio, o link, né? Tá bom, pode colocar, por favor, que depois eu coloco também lá no Classroom para eles. Espera aí, só um minutinho, deixa eu achar o link aqui. Tá quase. A Camila já está falando até que preencheu. A gente está com só com 3 alunos aqui, Patrícia, mas a aula tá gravando. Eles vão ver na gravação também, e eu vou deixar o link lá no Classroom, que aí, pessoal, quando vocês verem a gravação, pode fazer lá, que vai estar aberto, né, Patrícia? Tá, vai estar aberto, sim. Uhum. Eu vi, né, Camila, assim, muitos já preencheram, na verdade, sabe? Mas aí esse momento é mais para motivar quem ainda não preencheu, né? E a participar dessa pesquisa. Tá joia? O link tá aí, então. Eu agradeço, viu, Márcio? Imagina, sempre a à disposição. oportunidade. Obrigada, gente. Boa Tchau, aula aí Patrícia. para vocês. Tchau. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Deixa eu voltar com a tela. Muito. Peraí, um momentinho. Apresentando. Belezinha. Então, aí a gente estava falando aqui sobre pacotes de transmissão, né? Deixa eu ver se acabou. Não, acabou não. Então, a gente falou sobre a parte de switch, ok? Aqui mostrando como é que o switch ele consegue saber qual equipamento que está na porta, né? Ele basicamente pergunta para o equipamento que está conectado qual que é o MAC address dele. Ele monta aqui uma tabela, né? Associando cada uma das portas, ó, FA0/1, o MAC address que está lá é esse aqui. FA0/2, o MAC address que está lá é esse aqui, tá certo? Muito bem, aqui está falando sobre o processo de flood, né, que ele acontece quando, se por acaso o endereço físico de uma mensagem ele não estiver na tabela, o que o switch vai fazer? O switch ele encaminha uma mensagem para todos os hosts que está conectado, tá certo? Exceto o host que enviou a mensagem, porque ele sabe qual o endereço que é o dele, com o endereço MAC de destino. Depois, cada host vai comparar o endereço MAC de destino ao seu próprio endereço e apenas aquele com o endereço correto processa a mensagem e responde. Então, se por acaso alguém está tentando mandar uma mensagem para o endereço MAC que ainda não está na tabela, o switch vai mandar essa mensagem para todo mundo. O processo a gente chama de flooding, né? Que seria como se fosse tipo ideia de enchente, né? Vai encher a rede com essa mensagem. Se por acaso a gente tiver realmente esse endereço na rede, o computador vai responder a ele, opa, eu estou aqui, estou na porta 7, por exemplo.
A suíte vai adicionar aquele endereço na porta 7, para da próxima vez que isso acontecer, ele já saber qual porta enviar. Tem também o conceito de broadcast, que é um pouco diferente do flooding, né? Por exemplo, se eu quiser enviar uma mensagem para todo mundo na rede, como é que faz? Quando eu quero enviar uma mensagem para todos os hosts de uma maneira simultânea, a gente fala que essa mensagem é uma mensagem de broadcast, ou seja, a gente vai mandar a mensagem para todo mundo que estiver escutando. Geralmente, essa mensagem ela é formada apenas por uns nos endereços, seja no MAC, seja no endereço IP, tá certo? Lembrando que a gente está falando tudo em binário, né? O endereço MAC ele é composto de dígitos hexadecimais, então se eu transformar quando tiver tudo 1 aqui, vai virar em hexadecimal tudo F, ok? Então o endereço FF, 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 FF é o endereço MAC de broadcast, ok? Aí falamos um pouquinho sobre o protocolo ARP, tá certo? O protocolo ARP é o protocolo que vai associar o endereço MAC com o endereço IP, ok? Que é utilizado, por exemplo, por roteadores, né? Para fazer essa associação. Aqui está falando como é que funciona a ideia de um roteador, né? O roteador seria esse equipamento aqui, esse redondinho seria um roteador, esse equipamento aqui seria o switch. Sempre que eu tiver uma mensagem que está endereçada para uma rede que não é a minha rede interna, né? Como é que eu sei isso? A minha rede interna, repare aqui, ela sempre começa com o 92.168.1. O 92.168.1, o 92.168.1. Porque, como a gente falou, a primeira parte do endereço IP identifica a rede. Se eu, por acaso, mandar uma mensagem para o endereço 200.2.30.1, eu sei que não é uma mensagem interna. Então, eu vou encaminhar isso para quem? Para o roteador mandar essa mensagem aqui para a rede. Tá? No caso, a rede, a gente fala a internet, né? E como é que ele sabe? Porque a internet é basicamente uma ligação de roteadores. Então, de acordo com o endereço IP que eu estou enviando, ele vai passar aqui por vários roteadores. O roteador ele é meio que, ele dá direção, né? Ah, você quer chegar até a rede 200.2? Então, vai por esse caminho aqui. Chega no próximo roteador. Ele vê, você quer chegar na rede 200.2? Vai por essa porta aqui. Vai direcionando porta a porta até chegar no servidor aqui, que é o endereço de destino. O servidor, então, quando ele responder, vai continuar a mesma coisa. Você quer chegar no endereço aqui, o 92.168.1? Então, vai por esse caminho aqui, vai por esse caminho. Ele vai fazendo a rota, daí que vem o nome, né, roteador, vai criando a rota até chegar no endereço de destino, tá certo? Muito bem. Como é que os equipamentos sabem quando é que é para enviar uma mensagem externa à rede? Simplesmente porque eles vão comparar o IP e ver, opa, esse IP aqui, que eu tenho que ver essa mensagem, não é o IP da minha rede. Tá? Mas para quem que eu envio essa mensagem? No caso do computador aqui. O computador, sempre que ele tiver que enviar uma mensagem que não é interna à rede, ele manda para o endereço do gateway padrão, né? Que é o que está falando aqui. Ó. O que seria o gateway padrão? O gateway é o equipamento que interliga duas redes. No caso mais comum da gente ver na nossa casa, né, qual é o equipamento que interliga duas redes? Exemplo, a sua rede interna com a rede da sua operadora de internet. É o roteador, né, o modem, alguma coisa assim. Então, o endereço daquele equipamento, geralmente, que é o que a gente vai colocar como gateway padrão. Por quê? Porque é ele que a gente tem que encaminhar as mensagens quando eu quero mandar as mensagens para fora da rede, tá certo? Então, agora, aí a gente consegue responder essa pergunta, né? Como é que um switch sabe qual porta que deve encaminhar? Que ele abre a mensagem e ele sabe em cada porta, qual que é o endereço MAC que tá associado, ok? Alguma dúvida nessa aula aqui, na aula 7, de pacotes de transmissão? Acho que não, professor. Belezinha? Então, tá. Então, a gente fez uma prática, né, do laboratório aqui determinando o MAC address.
essa prática aqui, a gente conheceu o comando ARP, falamos um pouquinho sobre o endereço MAC, que também tem duas partes. A primeira parte identifica o fabricante, então vocês vão ver, por exemplo, qualquer placa de rede aí de um determinado fabricante, placa de rede da Dell, eles sempre vão ter um MAC address. Esses 3 primeiros campos aqui, eles vão ser iguais, né? Porque identifica o fabricante. Os 3 últimos são o número de série, né? Falamos um pouquinho sobre o que é o protocolo ARP, né? Que pega o endereço MAC e vê qual que é o endereço IP associado. Lembrando, né? Todo equipamento ele tem esses 2 endereços. No caso do notebook que eu estou usando aqui, eu tenho uma placa de rede, essa placa de rede tem o endereço MAC, endereço físico, que vem de fábrica, todo equipamento tem. E quando eu me conecto à rede internet, o meu roteador, né, via servidor DHCP, ele me dá um endereço IP também para eu poder comunicar na internet. Então, todo equipamento ele tem esses 2 endereços. A gente fez uma experiênciazinha, né, para identificar como é que eu vejo o MAC address da minha placa. A gente usa o comando ipconfig/all. Na verdade, vai dar muito mais informação que isso, tá certo? Depois, a gente vai identificar o OUI do fabricante, que é aquelas 3 primeiras letras lá. Por meio desse site aqui, a gente consegue identificar lá qual que é o fabricante. Na terceira etapa, recuperar os endereços da interface de rede, que é o que está aqui, também utilizando o ipconfig. E na última etapa, se não me engano, etapa 4, a gente viu lá a tabela ARP do nosso computador, né? Então, a gente fez o comando lá para ver quais endereços estão guardados no nosso computador, e repare que eu sempre tenho o endereço IP associado ao endereço físico, né? Que é o que a gente falou lá do protocolo ARP. Os relatórios e conclusões, com algumas coisas aqui, algumas perguntas. Ficou dúvida, alguma coisa em relação à nossa prática? Não? Beleza. Acho que não. Então, vamos passando então, irmão. Tudo bem. E por último aqui ficou a parte de endereçamento de rede, né? Que é essa um pouquinho mais chata por causa das subredes. Tá. Aí a gente fala agora sobre endereço. Eu tenho um problema aqui, né, nessa aula, que é o seguinte. Eu tenho uma rede aqui, a mesma rede da mesma empresa. Ó, repare que eu até coloquei um traço aqui. Aqui está o meu roteador, então do roteador para lá que eu tenho internet. Aqui dentro eu estou na mesma rede. Só que eu tenho computadores da engenharia e eu tenho computadores da contabilidade. E eu não queria, por exemplo, que o pessoal da engenharia ficasse acessando aqui, por exemplo, folha de pagamento, né? Ou que o pessoal da contabilidade, por exemplo, entrasse sem querer aqui na rede da engenharia, pagasse o meu programa do Arduino lá com 2.000 linhas de código, né? Queria segmentar esses computadores aqui. Como é que eu posso fazer isso de tal forma que ainda eu esteja, né, fisicamente na mesma rede, só que em sub-redes diferentes? É o que a gente vai ver aqui. Aí, antes disso, a gente começa a falar sobre endereçamento, né? O endereço IPv4, né? Aqui é a versão, é essa aqui. O endereço IPv4, ele tem 4 campos separados. Esses campos aqui, a gente coloca notação em decimal, só para ficar mais fácil, mas eles são compostos por bytes, tá? Então, na verdade, são 8 bytes aqui, que eu represento em decimal, para ficar mais fácil de escrever. Mas o que eu tenho aqui por trás são 8 bits, ok? 4 octetos aqui, né, porque são 8 bits, 4 octetos, ou seja, 4 conjuntos de 8 bits. A gente tem associado também a máscara de subrede, que também são 4 octetos, né, 4 conjuntos de 8 bits, tá certo? A gente pode representar ela de 2 formas, que é o quê? Por meio dos octetos, ou utilizando a notação barra, que eu coloco barra, a quantidade de uns que eu tenho aqui na minha máscara de subrede. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 octetos. Octetos são 8 bits. 8 vezes 3, então aqui eu tenho 24 uns. Então, ao invés de eu escrever 255, 255, 2550, eu escrevo barra 24, que é a mesma coisa, tá certo? E qual que é a ideia da máscara de subrede? A máscara de subrede, ela vai me falar em qual rede que eu estou, né? Que eu falei basicamente que uma parte do meu endereço IP identifica a rede,
e uma parte identifica o host. Como é que eu sei o que identifica rede e o que identifica host? Tudo onde tiver 255, né, ou basicamente, onde tiver uns aqui na máscara de subrede, identifica a rede. Então, nesse caso aqui, para esse IP, os 3 primeiros conjuntos de número estão relacionados à rede. Tá? Só o último conjunto aqui que está relacionado ao host, tá certo? Então, no caso dessa rede aqui, ó, como eu tenho apenas um octeto para host, um octeto são 8 bits, com 8 bits eu posso ter até 255 combinações, né? Então, aqui nessa rede eu poderia ter, no máximo, 255 equipamentos. Na verdade, é 2 a menos, por quê? Porque o 0, ele identifica a própria rede. Então, quando eu estou falando 192.168.10.0, isso aqui é o que a gente chama de endereçamento de rede para essa rede aqui. Então, ele eu não posso usar. E o 255 eu também não posso usar, pelo motivo que eu já falei. Vocês lembram? Eu já até falei no vídeo, por que eu não posso usar o endereço 255? Alguém se lembra aí? Quando eu mando uma mensagem, quando eu coloco o endereço tudo 1, o que eu estou fazendo na verdade? Alguém lembra? Nada. Boa. A Amanda mandou, isso, a Camila também. A Amanda mandou o termo técnico, broadcast, e a Camila falou para a gente o que é. Estou mandando mensagem para todo mundo. Então, com o IP é a mesma coisa. Se eu colocar aqui tudo 1, né, no meu host, aqui no caso, não na rede também, né? No caso, estou falando aqui na parte do host. Se eu colocar 192.168.10.255, eu estou mandando mensagem para todo mundo da minha rede. Esse é o endereço IP para fazer broadcast, tá? Então, aqui no caso, por isso que a gente fala que essa rede aqui, ela pode ter, na verdade, 254. Corrigindo, tá? Eu falei que a gente teria 255 possibilidades, mas são 256, né? É 2 elevado a 8, que dá 256. Menos 2, então eu tenho 254 IPs possíveis aqui dentro dessa rede. Ficou claro isso aqui? Está confuso? Quer que eu explique algum outro ponto? Eu passe algumas informações aqui não verdadeiras, né? Muito bem. Então, quando o equipamento vai comunicar com o outro, o que ele faz com a rede, né? Ele faz esse como se fosse um filtro, né? Pega a parte do IP aqui, passa pela rede, ele faz um end lógico, na verdade, tá? Então, vai fazer um end bit a bit aqui. Quando é 1, a gente sabe lá da eletrônica digital, né? Qualquer coisa end 1 dá qualquer coisa. 0 end 1 dá 0. 1 end 1 dá 1. Então, x end 1 dá x, ok? Então, o que está aqui vai passar, né? E o que for 0, qualquer valor, a gente fazendo uma operação lógica end 0 vai dar 0. Então, isso aqui vai virar 0, ok? O que os equipamentos fazem é fazer um filtro aqui do IP com a máscara de rede e ver se os dois estão no mesmo endereço de rede. Aí que ele sabe se pode comunicar ou não. Aqui está falando, né? A última parte aqui, onde tem os zeros aqui da máscara, identifica o host, tá certo? Isso aqui eu falei, quantos hosts eu posso ter, né? Eu vou ver quantos bits que eu tenho de host, aqui no caso são 8, então eu vou fazer 2 elevado ao número de bits de host, 2 elevado a 8, menos 2, tá certo? Por que menos 2? Porque tudo zero aqui na parte de host é o meu ID de rede, a identificação de rede, é isso aqui, ó. Ok? E tudo 1 aqui na parte de host é o endereço de broadcast. Então, nesse caso, igual eu falei, a gente tem 254 hosts possíveis. O gateway padrão já foi explicado o que é, né? Aqui tem um exemplo. Ó. Eu tenho a minha rede interna, eu tenho a minha rede externa. Qualquer equipamento que interligue duas redes a gente chama de gateway. Então, por isso que a gente fala que a gente tem um gateway padrão na nossa rede, que é o que vai ligar a rede interna com a rede externa. Como é que eu faço para enviar uma mensagem para a rede externa? Eu simplesmente coloco o endereço
do gateway padrão, tá certo? Eu coloco o endereço do gateway padrão, que é geralmente o nosso roteador, mando a mensagem para ele e ele se vira aqui para fazer a minha mensagem chegar até o equipamento na internet que eu quero. Muito bem, agora que eu já entendo essa parte de endereço de rede, máscara de subrede e gateway, como é que eu posso atribuir um endereço para um equipamento? A gente tem duas formas. Uma é a forma estática, que a gente vai lá no computador e define manualmente, tá certo? Por meio dessa telinha. Seleciona essa opção, usar o seguinte endereço IP, a gente vem e digita, depois dá OK, o equipamento, computador, seja o que for, ele vai te obedecer e vai usar aquele equipamento. Ou tem a forma dinâmica, que é por meio de um servidor DHCP, que é o normal, né? Se vocês abrirem essa configuração aqui no computador, vocês vão ver que está marcada a primeira opção, obter o endereço de IP automaticamente. Como automaticamente? É por meio desse servidor DHCP. Esse servidor, ele que vai te dar as informações para você acessar a rede, tá certo? De novo, em casa, geralmente, o próprio roteador ele tem um servidor DHCP dentro dele. Então, é o seu roteador que te dá essas informações aqui para você acessar a rede. Nem sempre vai ser o mesmo endereço, né? Ele tem uma faixa de IPs disponíveis, por exemplo, você configura o seu servidor DHCP e fala assim, olha só, quando te pedirem endereço IP, você pode fornecer de 192.168.0.100 até 192.168.0.150. Então, você tem 50 endereços disponíveis, ok? As duas formas. Aqui está explicando como é que é o processo, né? Um cliente está lá sem endereço IP, sem nada, né? Ele manda aqui uma mensagem de broadcast com endereço IP e MAC address de broadcast. O servidor, então, vai receber também, vai ver, opa, tem alguém sem IP, ok? O servidor vai retornar essa mensagem com uma oferta. Ah, você quer o endereço IP 192.168.100? O equipamento vai responder e falar, opa, vou querer, então vou usar 192.168.100, ok? Aí o servidor DHCP fala, ok, pode usar. Ele começa a usar isso aqui, o 92.168.100, né, para poder acessar a rede, não só IP, né, o servidor DHCP também manda máscara de subrede e gateway padrão e a parte de servidor DNS, tá certo? Que a gente vai ver também nas próximas aulas. Aqui tinha um pequeno exercício, né? Perguntando qual que era a máscara de subrede. Então, se é barra 16, eu sei que eu tenho 16.1 em sequência, é só passar isso para decimal. E qual que é o endereço de rede? Aí eu pego, então, faço o end lógico, né? De cada um desses endereços aqui, faço o end lógico com a máscara de subrede, vocês vão ver que todos eles vão dar o mesmo endereço, tá certo? Que é o meu endereço de rede que tem os finais 0. Aí a gente passa também para um outro tipo de endereçamento IP, que é o endereço IPv6, por quê? O endereço IPv4, vou fazer as contas aqui, a gente tem lá, vou pegar a calculadora aqui. Conseguem ver minha calculadora? Sim. Belezinha. Então, vamos colocar aqui programador binário. Então, a gente tem lá, são 4 octetos, né? Então, são 32 bits. Vamos ver aqui qual que é o número. 4, 1, 2, 3, 4. Um octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 octetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belezinha. Então, com isso aqui, 2 elevado a 32, eu tenho basicamente 4 milhões de IPs disponíveis. Se a gente for pensar, só no Brasil, a gente é 4 bilhões, né? Tá. População da Terra hoje. População da Terra. Deixa eu ver, deve ser 2 bilhões? Muito mais. Só na Terra hoje a gente tem quase 8 bilhões de pessoas. Então, basicamente, se cada pessoa hoje na Terra quiser um endereço IP para poder acessar a internet, a gente já não tem, né? O próprio sistema de endereçamento IPv4 já não consegue.
E a gente sabe que hoje a maioria das pessoas tem, quando tem pouco, né? É um celular e um computador. Às vezes tem gente que tem mais de um celular. Lembrando que não é o celular ou notebook em si que cada um vai ter um endereço. Por quê? Eu tenho uma placa de rede no notebook, eu tenho uma placa wireless. Cada um pode ter um endereço IP diferente, ok? Então, esse sistema aqui começou a faltar endereço IP para isso. Aí, qual que foi a ideia? Vamos criar outro tipo de endereçamento, que é esse endereçamento IPv6. Ao invés da gente ter agora 32 bits, né? A gente passou a ter no endereçamento IPv6 128 bits. Até com essa ideia de internet das coisas, né, que a maioria dos equipamentos também vão se comunicar na internet, vão precisar de um endereço, imagina como é que a gente ia fazer com o IPv4. O IPv6 veio resolver esse problema, tá certo? E como é que ele resolve? Pra vocês terem ideia da quantidade de ganho que a gente tem, com o IPv6, cada pessoa da Terra, ele pode ter toda a gama do endereçamento IPv4 para ela, tem disponível. Então, para cada um das 8 bilhões de pessoas da Terra, com IPv6, eu posso ter 4 bilhões de endereços para cada pessoa. Então, acho que vai ter um tempinho bom até esgotar o endereçamento IPv6, ok? Vocês, por acaso, se vocês tiverem, né, feito aqui o laboratório 5, pode ser que algumas placas até já estejam utilizando o endereçamento IPv6, ok? Está mudando de forma gradual. Então, aqui tem um exemplo, tá certo? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 hextetos, porque agora tem 16 bits, né? E ao invés de representar eles na forma decimal, eu represento no formato hexadecimal, tá? Separados por 2 pontos. Aqui está falando algumas formas da gente compactar esses endereços, né? Para não ter que escrever tudo de uma vez. Muito bem. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Aí a gente entra na parte de criação de subredes, né? Que é aquele problema que eu falei. Eu tenho uma rede aqui que está basicamente todo mundo sobre o mesmo IP, né? Só que eu queria separar as duas. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar o conceito de subredes, que é o quê? A gente viu, né? Que uma parte aqui é rede e o que sobrar aqui é host. E como é que eu faço essa separação? A máscara de subrede, onde for 1 é a parte de rede, onde for 0 é a parte de host. Qual que é a ideia da subrede? Eu vou pegar mais alguns bits aqui do host, ó, colocar um neles, ó, repare aqui, ó, que eu peguei mais 3 bits na parte de host, vou colocar um neles para que quando eu for fazer a comparação também, eu não compare só apenas esses 8 primeiros bits, mas eu compare também esses 3 primeiros bits aqui da parte de host. Aí eu consigo fazer subdivisões dentro da minha rede. Então agora, ao invés de eu ter rede e host, eu vou ter a parte de rede, a parte de subrede, e então eu vou ter o host, tá certo? Essa aqui é a ideia. Belezinha. Aí agora, a quantidade de número de bits de host diminuiu, né? Eu ainda continuo usando a mesma fórmula. Se agora eu tenho aqui, eu tinha 24, tirei 3, ficou 21. Então, se eu tenho 21 bits para host, eu posso ter aqui dentro 2 elevado a 21 menos 2 endereços disponíveis, tá certo? Aqui tem as etapas. É bom que se siga essas etapas, porque criação de subredes não é um processo não é muito simples, em vista do que a gente viu até agora, então é bom você fazer esse processo seguindo os passos, tá? Que facilita bastante, você cria um método para fazer isso. Um exemplo, dada a rede 192.168.0.0.0, repare que aqui, ó, eu já te dei o endereço da rede, né? Porque termina com zeros. Barra 16, eu quero criar 4 subredes, ou seja, dentro da minha rede, eu vou ter 4 segmentos diferentes, nos quais os meus equipamentos não conseguem se comunicar entre as subredes. A
primeira coisa, como a gente tem 4 subredes, a primeira coisa que a gente vai fazer é saber quantos bits que eu vou precisar para ser utilizados como subrede. Isso aqui é um 92.168.0.0, né? Eu coloquei o IP aqui, tá certo? Eu sei que os 2 primeiros octetos aqui, eles são de rede, e os 2 últimos são de host, ok? Deixa eu ver se a forma está aqui. Tá, não. Como que eu sei quantas subredes, quantos bits eu vou precisar? O número de bits que eu pegar, quando eu faço 2 elevado ao número de bits de subrede, eu tenho a quantidade de subredes. Ou seja, 2 elevado a quantos bits que vai ser igual a 4, né? Porque eu quero criar 4 subredes, então quantos bits que eu vou precisar, que estão representados aqui por N, para ter 4 subredes? Então, no caso, o número que satisfaz essa equação aqui é 2. Então, eu vou precisar de 2 bits de subrede, ok? Então, está representado aqui, ó. Eu vou ter, então, os bits de rede. Lembrando, eu tiro a parte de subrede, é do host, tá? Não é da rede. Então, desses 16 bits aqui que eu tinha de host, eu vou pegar 2 para fazer subrede, tá certo? Ah, professor, e se fosse, por exemplo, 5 subredes? 5 subredes, eu tenho que utilizar o número mínimo de bits aqui que atende. Eu preciso de 5 subredes. Dá para usar 2 bits? Com 2 bits eu consigo fazer 4. Então, não dá para usar. Se eu usasse 3 bits, aí seria 2 elevado a 3 dá 8. 8 eu consigo fazer 5 subredes. Então, no caso, eu teria que usar 3 bits, ok? Beleza, já defini o número de bits que eu vou precisar. Para 4 subredes são 2 bits. A fórmula está aqui. Na segunda etapa, agora que eu identifiquei, né, o que eu vou fazer? Eu vou listar as novas identificações de subrede, né? Porque eu sei que aqui, ó, 192.168.0.0 está aqui em binário, é o endereço de rede. E agora, quais são os endereços de subrede? O que eu vou fazer? Eu vou repetir a parte de rede, repare aqui que eu repeti em todos, ó, e vou mudar, né, bit a bit, os meus endereços de subrede. Como são 2 bits, então eu tenho a primeira subrede, ela é os bits 00, a segunda 01, 10 e 1. Passo aqui agora para decimal. Os primeiros eu sei, é um 92, um 68, não mudou. Esse aqui agora vai ser 0, esse aqui vai ser 64, esse aqui vai ser 128 e esse aqui vai ser 192. Então, agora, os meus endereços de subrede, né, os endereços que identificam a minha subrede são 92.168.0.0/18. Lembra que, inicialmente, a máscara de subrede era /16, mas agora eu estou usando mais 2 bits de subrede, então eu vou colocar mais 2 uns na máscara de subrede também, ok? A máscara de subrede passa a ser /18, então eu tenho aqui um 92.168.64, um 92.168.128, um 92.168.192, tá certo? Até aqui alguma dúvida? Lembrando que a gente não acabou ainda. Belezinha? Ok, identificou a rede, agora fica fácil de a gente identificar as faixas, né? Agora eu vou partir para listar cada faixa de endereço, ó, desse endereço até esse, está na subrede 1. Desse endereço até esse, está na subrede 2. Como é que eu vou fazer isso? A partir das redes aqui, ó, dos endereços de subrede, na verdade. Beleza, eu peguei esse primeiro endereço. Na parte de host, eu não vou conseguir pegar só a parte de host. Daqui para lá, ó, daqui para cá. Se eu colocar tudo 0, é o meu primeiro endereço. Opa, peraí, tudo 0 não pode, porque já é o endereço de subrede isso. Então, é tudo 0 com o primeiro aqui em 1. Esse vai ser meu primeiro endereço dessa faixa. Tá aqui, ó. Tudo 0, só que o último bit em 1. Então, passo aqui para decimal, 192.168.0.1. E o último endereço? O último, é lógico, vai ser quando isso aqui tudo, toda a parte de host, estiver em 1. Opa, peraí. Tudo em 1 não pode, porque é o endereço de broadcast. Então, é tudo em 1 menos o último.
Então, tudo aqui em 1, menos o último, eu tenho o meu último endereço dessa subrede, que passe isso aqui agora, esse número aqui para decimal, 192, 168, 63, 254. Então, todos os endereços IPs que estiverem entre 192, 168, 01 até 192, 168, 63, 254, eles estão na primeira subrede, ok? Faz a mesma coisa para a segunda, né? Coloca tudo 0, exceto o último. E depois coloca tudo 1, exceto o último também, que é o que eu fiz aqui, ó. Está mostrado aqui. Eu vou ter 192, passa agora isso aqui para decimal. Eu vou ter 192, 168, 64, 1, até 192, 168, 127, 254. Toda essa faixa aqui está na segunda subrede. E assim por diante, ok? Então, feito isso, ó, eu já mapeei tudo que eu preciso de uma subrede. Eu sei os endereços. Então, por exemplo, o endereço 192, 168, 10, 10. Ele está na primeira subrede. Ele não consegue, por exemplo, comunicar com o endereço 192, 168, 129, 3, que estaria na terceira subrede. Esses dois equipamentos, eles não conseguem comunicar um com o outro, ok? Então, eu faço uma segmentação da minha rede de uma maneira lógica. Ou seja, eles ainda estão conectados, mas logicamente, né, por meio da subrede aqui, eles não conseguem se comunicar. Belezinha? Alguma dúvida aqui nessa parte? Tranquilo? Tá. O processo, de novo, não é difícil, é trabalhoso, tá? Porque tem que ficar toda hora mudando de base, mas não é difícil. E segundo, faz o passo a passo. Se tentar fazer o exercício direto, sem fazer isso aqui, geralmente dá problema, tá? E quanto mais vocês fizerem, mais fácil vai ficar. O primeiro, a gente dá uma enrolada, tem que ficar voltando toda hora. O segundo vai um pouco mais fluido. No terceiro, você já consegue fazer sem estar voltando toda hora nos passos, ok? Tem uns exercícios aqui, eu faço exercício lá no slide também, tá certo? Tá aqui também os exercícios, a resolução. Eu só voltar aqui, que deu um pequeno problema. Não conseguiu atualizar tudo. Beleza? Tem a resolução dos exercícios aqui, tá? Repare que, de novo, eu fiz o passo a passo, ok? A única sacanagem que tem aqui é a seguinte: se eu te pedir para utilizar utilize 4 bits e me dê as faixas de cada subrede. Se você utilizar 4 bits aqui para a subrede, você vai ter 2 elevado a 4, dá 16, então sua tabela vai ter 16 linhas. Aí o professor sacaneou, né? Mas antes 4 do que 5 ou 6, tá certo? O único detalhe é esse. Belezinha, aí a gente finaliza essa parte de endereçamento, tá certo? Deixa eu ver, aí termina. Beleza, aí terminou aqui. Alguma dúvida da aula? No geral do que eu falei? Tranquilo? Ok. Aí, então, explicando rapidamente as nossas atividades dessa semana, tá? Então, já postei lá, atividades da semana 4. Na semana 4, a gente vai fazer o quê? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Beleza. Resolver a lista 3, tá a lista aqui, tá? Falando de tudo que a gente já viu até agora, parte de MAC address, serviço de rede, tem alguma coisa ainda sobre meio físico, protocolo ARP, a parte de modelo OSI, ok? Tudo ali. Depois, assistir a aula sobre serviços de rede, onde a gente vai ver parte de serviço DNS, portas, esse tipo de coisa, tá? Aqui, aula 10, ok? Está em sequência. Fazer o laboratório 7 sobre DNS e portas de comunicação, tá? Deixa eu ver. Cadê? Laboratório 7. Deixa eu abrir ele aqui. Expliquei ele basicamente aqui rapidinho. Então tá, a gente vai aprender mais 2 comandos, que é o netstat e o nslookup, ok? Tem uma descrição aqui sobre o que é as portas, né? O que são as portas.
Com o NetStat, a gente consegue ver essas portas que estão abertas no nosso computador. Vamos falar um pouquinho sobre o servidor DNS, ok? O que é isso? Vamos fazer as experiências com a porta TCP UDP que estão em uso no nosso computador por meio do comando netstat. Vamos utilizar o comando nslookup para ver um pouquinho sobre o servidor DNS, ok? Feito isso, já tem a parte de relatórios. Essa prática é bem rápida, tá? Então, vocês podem fazer aí, não precisa estar no laboratório para fazer ela também. Aí, mais uma lista de exercício 4, ok? Então, são duas listas. Cadê a lista de exercício 4? Está aqui, mais outra lista, falando sobre o que a gente acabou de ver, ó. Netstat, NSLOOKUP, os padrões 802.11, parte de SSID, parte sobre rede sem fio. Aqui, inclusive, tem algumas coisas que estão na lista 4 que vão estar na aula 11, tá? Aí vamos ver um pouquinho da aula 11, rede sem fio, aula 11, cadê a aula 11? Não está aqui não, os slides não colocam não. Aí a gente vai estudar sobre as redes wireless, tá certo? Falar um pouquinho sobre as redes wireless. Repare aqui que são 5 partes, então essa aula ela é bem um pouco mais extensa, porque a gente fala, na verdade, que são 2 aulas em uma, tá? A parte de rede sem fio e a parte de segurança, ok? Vamos fazer outra prática aqui, que é medindo o sinal Wi-Fi com o aplicativo. Então, tá aqui, isso. A gente vai baixar um aplicativo aí no caso, no celular, a base aqui é o Android, tá? Vamos ver como é que utiliza esse aplicativo. Vocês vão ver que muita coisa, muitos conceitos que a gente falou, a gente vai conseguir ver no aplicativo em si, tá certo? A parte aqui das funções, a gente explora as funções do aplicativo nesse laboratório, verificando a variação do sinal, depois verificando os parâmetros de rede, né? Qual canal que eu estou utilizando, qual frequência, qual que é o endereço do gateway padrão, verificando os canais, ok? Nas 2 frequências, tanto 2.4 quanto 5 GHz, a gente vai conseguir ver pelo aplicativo. Verificando algumas funções a mais que o aplicativo tem, ok? E, por último, a gente faz os relatórios sobre esse aplicativo. É interessante fazer, porque o trabalho da semana que vem que a gente vai fazer depende desse aplicativo, tá certo? Eu já até gravei um vídeo mostrando a utilização, gravei a tela do meu celular, está aqui no link, e eu coloquei aqui embaixo também, ó, essa última aula aqui, aula 12, dá até para ver a telinha aqui do aplicativo, desde lá baixando o aplicativo até a utilização, tá certo? Essa aula tem 2 listas de exercício e tem, igual eu falei, uma atividade mais longa, né? Um pouco mais longa aqui, porque tem 5 partes. Se não me engano, deixa eu abrir aqui o nosso acompanhamento para eu dar uma olhada. Para eu não falar besteira. Acho que já é a penúltima semana, né? A próxima semana já é a última. Isso, a próxima semana já é a última para a gente finalizar nosso curso. Essa é a semana mais longa do curso, tá? Assim, chutando, vocês vão gastar 20%, 30% mais tempo do que vocês gastaram na semana passada. Então, se programem para fazer isso, ok? Não deixe para a última hora, porque tem um pouco mais de atividade. Na próxima semana também não tem tanto, ok? Igual eu estou falando, essa vai ser a semana que vai ter mais atividade mesmo. Já estou avisando para vocês se programarem aí, para não deixar para fazer na última hora, porque senão não vai dar tempo, tá certo? Muito bem. Aí a gente finaliza aqui, deixa eu voltar para vocês. Alguma dúvida em relação às atividades dessa semana aqui? Não? Belezinha? Então, deixa eu parar de gravar aqui. Interromper a gravação.